muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural. E a gente começa com uma pergunta. Você resiste a um bom doce caseiro feito com frutas fresquinhas e leite recém-tirado da vaca? Olha, é difícil, é muito difícil. E foi justamente pensando nisso que um grupo de mulheres de uma comunidade rural lá de Tangará da Serra fez da produção de doces artesanais um excelente ganha-pão. Estamos na comunidade rural Bezerro Vermelho, em Tangará da Serra. Aqui vivem aproximadamente 200 famílias. Para muitas, a principal fonte de renda é a venda de verduras, legumes e frutas. Mas há 6 anos, a dona Ivanir e outras 5 vizinhas encontraram uma maneira de agregar valor ao que sai do campo, produzindo doces caseiros. No início nós não tinha nada, né? Aí uma trazia açúcar, outra trazia a panela, outra já trazia o produto, né? E começamos assim. E assim a gente foi criando aquele laço de amizade, né? E gostamos. Aí falamos assim, vamos marcar para cada 2 dias da semana a gente vir produzir. E com essa brincadeira, começou por uma brincadeira, né? Nós não achamos que ia tão longe. E a brincadeira virou uma associação e uma oportunidade de negócio. No início, a produção era pequena, cerca de 150 portes por mês. O cardápio limitado a 5 tipos de doces. Só que aos poucos, a demanda foi aumentando e a variedade de sabores também. Hoje elas fazem doce de figo, de mamão, em barra, tem até de casca de maracujá. Uma novidade que a dona Ivanir aprendeu num curso. Para nós foi motivo de muita alegria, né? Porque a gente não tinha conhecimento de como fazer o doce de maracujá, né? Aí veio a instrutora e ensinou nós a fazer o doce de maracujá. E a gente vê aqui que ele pega bem a cor, né? Pega bem a cor, você tira só aquela entrecasca do maracujá e aí você faz o doce. Atualmente elas produzem 20 doces diferentes. São quase 300 potes por mês, além de 200 unidades dos doces em barra. E o campeão de vendas é esse daqui, ó, o doce de leite. Por mês são vendidas 50 unidades como essa. E além de cidades da região, o doce também é vendido para outros estados, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro e até para o Rio Grande do Sul. Também, como resistir a uma delícia como essa, né? O leite e todas as frutas usadas no preparo dos doces vêm da própria comunidade, o que ajuda a fortalecer a produção local. O seu Alberto, por exemplo, cultiva bananas e é um dos fornecedores fixos da associação. Incentiva a gente a produzir, porque se a gente produz e tem para quem vender, é muito bom, né? Um dos destinos das bananas é a fabricação de balas. O processo exige paciência e mãos firmes. Nada que assuste a dona Maria. Antes de virar doceira, ela encarava a lida pesada no campo. Agora é só orgulho da nova atividade. Depois fui ficando mais velha, ficando mais fraca, não consegui mais na lavoura. Então eu vim aqui pro doce, que pro doce a gente consegue. E a senhora tem uma paixão especial? Menino. Os dias que nós não veio para aqui, eu fico com saudade. É o sentimento de realização, de quem viu uma ideia simples virar complemento de renda. Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos doces é dividido entre elas e tem feito diferença em casa. Porque a gente aqui sobrevive do que a gente vende, do que a gente produz, né, na chácara, né, não tem assim um lucro, uma renda grande e fixa, né. Então, além de ajudar, o vínculo é muito bom, né? A amizade também é boa aqui. A gente não ia terminar a reportagem sem acompanhar a produção de um dos doces. A dona Lídia escolheu o da casca de laranja e vai ensinar pra gente. Para esse doce você vai precisar de 10 laranjas da terra, 6 litros de água e 3,5 kg de açúcar cristal. O primeiro passo é descascar as frutas, tirar aquele verdinho. Depois coloque as cascas numa panela e deixe por 5 minutos no fogo baixo. Esse processo deve se repetir por 3 vezes. Isso assim que a água ferver. Um vai e vem importante que ajuda a tirar a acidez da casca. Depois é só preparar a calda com açúcar e água. Vale colocar um ingrediente especial. Com amor, né? Ter gosto pelo serviço. Coloque na panela e vá mexendo por 1 hora, até chegar nesse ponto. Em seguida, despeje as cascas da laranja que foram cozidas nessa panela da calda. Depois disso, é só colocar no vidro e levar para a geladeira. A receita rende 5 potinhos como esse.
As contratações do PRONAF, o Programa para Financiamento da Agricultura Familiar, aumentaram. O balanço foi divulgado pelo governo federal, que também adiantou o que deve fazer para melhorar a transparência e combater irregularidades no programa de reforma agrária. Dinheiro para plantar e comprar máquinas e equipamentos. Entre julho e dezembro do ano passado, o PRONAF liberou 13 bilhões e 600 milhões de reais, aumento de 4,5% no país. Só em Mato Grosso, o volume foi de 474 milhões. Pelo atual plano, a linha destinada para o custeio da atividade rural tem oferecido crédito com taxa de juros de 2,5% ao ano. Se destaca essa política de redução dos juros, né, para aqueles produtos ligados à cesta básica, né? Então tivemos incrementos, tivemos resultados em função dessa redução dos juros. Para ser atendido pelo PRONAF, é preciso a declaração de aptidão ao programa. Entidades credenciadas pelo governo são autorizadas para emitir o documento. Nos últimos anos, o número de declarações aumentou de forma expressiva. A questão é saber se todos realmente se encaixam no perfil da agricultura familiar. O governo tem recebido denúncias de irregularidades e estuda mudanças no sistema. Nós temos um projeto, né, de se transformar a declaração de aptidão num cadastro realmente da agricultura familiar. O projeto está em andamento, né? Vamos investir em 2017, de modo que avançamos bastante nesse ano nesse cadastro, mas ainda sem uma data prevista para se implementar esse avanço no registro dos agricultores familiares do Brasil. No ano passado, auditorias do Tribunal de Contas da União também encontraram indícios de irregularidades no programa da reforma agrária. Com a aprovação de uma medida provisória pelo Congresso em dezembro, o secretário disse que o governo atendeu às recomendações do TCU e deve entregar 750 mil títulos até 2018. Hoje, milhares de famílias ainda não conseguem crédito porque não têm o título da área. Dessas 1 milhão de famílias assentadas, somente 15% tem algum título, algum documento, né? Então 850 mil famílias não têm o documento da terra, somente 25% recebem assistência técnica, 170 mil assentados não têm casa, ainda moram sob a lona preta na reforma agrária. Então precisava realmente de uma modernização da lei, da legislação, de modo a atender aquelas famílias que, apesar de apontadas pelo TCU, pelo fato de renda, pelo fato de não ter sido a primeira família que entrou ali, mas exploram aquela unidade do assentamento há 10, 20, 30 anos e que essa medida provisória tem o objetivo de regularizar e reconhecer aquelas famílias, né, levando dignidade para aquele assentado e aquele assentamento. O período de Piracema, em Mato Grosso, estipulado pelo Conselho Estadual de Pesca, terminou em janeiro. E, de acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a pesca está liberada na maior parte dos rios do estado. Mas, em alguns trechos de rios considerados federais, a proibição continua e o IBAMA vai fiscalizar. Os principais rios federais que passam pelo território mato-grossense e seguem para outros estados são o Rio Xingu, o Rio Araguaia, o Paraguai e os rios Juruena e Telespires. Em boa parte desses rios, a pesca continua proibida até o dia 28 de fevereiro, quando termina a Piracema em outros estados. Este é o período reconhecido pelo Ministério da Agricultura, que assumiu as atribuições do Ministério da Pesca. De acordo com o IBAMA, a fiscalização em trechos de rios federais será feita conforme o que determina o governo federal. Rios que banham mais de um estado ou fazem divisa com outro país, esses são os rios federais. Quem for pego pescando em local proibido deverão ter seus equipamentos apreendidos, o pescado apreendido, os barcos também. A multa, ela varia de 700 a 100 mil reais, mais 20 reais por quilo de pescado. Soja recusada nos armazéns. Daqui a pouco a gente mostra essa realidade enfrentada por alguns agricultores. Por causa da umidade, algumas empresas não estão recebendo os grãos. MT Rural de volta com um recado para você que é agricultor. Termina no próximo dia 15 o prazo para cadastrar as áreas de plantio de soja no site do INDEA.
É preciso informar a localização exata das lavouras e anexar um mapa com as coordenadas dos talhões. Esse cadastro é obrigatório, com multa de aproximadamente R$ 1.300 para quem não fizer. As informações são importantes para o trabalho do INDEA, órgão responsável pelo monitoramento sanitário das plantações. A colheita da soja avançou bem esta semana e chegou a 30% da área plantada. Confira agora o mapa que mostra o andamento dos trabalhos. A região Médio-Norte tem o ritmo mais acelerado. Na sequência, vem a Oeste. As regiões Noroeste, Sudeste, Norte e Centro-Sul têm praticamente o mesmo percentual colhido. Já no Nordeste do estado, os trabalhos ainda não chegaram a 9% da área plantada. E quem teve dificuldades para colher a lavoura por causa da chuva teme agora um outro reflexo. No médio norte do estado tem armazém recusando cargas com umidade muito alta. Diz o ditado, tudo que é demais não faz bem. E no campo não é diferente. O excesso de chuva nos últimos dias tem atrapalhado a colheita da soja em algumas fazendas. O seu Alberto colheu metade da lavoura e, com o trabalho parado por causa do tempo, veio acompanhar a entrega da produção. Ele está preocupado com os resultados. Tem carga ali com até 15% de ardido, tem carga de 18, 8, 10, assim está acontecendo, né? Alguns materiais menos resistentes à chuva, então tá tendo esse problema, né? A preocupação tem motivo. O grão avariado perde peso e isso acaba refletindo no bolso do produtor. Com poucas aberturas de sol durante o dia, a colheita acaba se concentrando. Isso tudo gera filas de caminhões nos armazéns para descarregar a soja. Mas aqui em Sorriso, no médio norte do estado, nesta cooperativa de grãos, uma estratégia foi adotada para evitar que o caminhoneiro fique horas na fila esperando o caminhão descarregar. Para não ter tanta fila e para conseguir desembuchar, a gente adotou até 25% de umidade. Então a gente pediu para o produtor segurar mais 2-3 horas na lavoura para o soja secar naturalmente e daí a gente conseguir secar no armazém e não ter tanto transtorno com filas e caminhão ficar parado mais de um dia em filas no armazém. Para atender os critérios do Ministério da Agricultura e da Agência Nacional de Exportadores de Cereais, a soja tem que ter até 14% de umidade. Quando chega acima disso nos armazéns, passa pelo secador. O da cooperativa consegue baixar 4 pontos de umidade a cada hora. Ou seja, grãos com mais de 25% de umidade precisam ficar quase 3 horas secando, o que significa mais tempo de espera para os motoristas. O limite imposto pela cooperativa agradou aos transportadores. Hoje quem vem da lavoura para o armazém, às vezes chega, entra direto e já descarrega. Às vezes fica 1 hora, 2 horas no máximo. Antigamente era 1 dia, 1 dia e meio, até 2 dias. Por enquanto, o recebimento de cargas muito úmidas só será feito se no dia não houver filas, o que é difícil nesta época. Depois que a gente adotou esse critério de colher até 25, a gente conseguiu administrar, então a gente está tendo fila que é natural, porque realmente a colheita do soja ela se concentra, o produtor começa a colher das 2 horas da tarde para frente, até umas 7 horas da noite. Então os caminhões chegam no armazém 5, 6 horas, mas o caminhão está descarregando no dia e está voltando para outro dia cedo, está na lavoura para colher novamente. E o presidente da AproSoja falou sobre situações como esta, em que empresas se recusam a receber os grãos com umidade muito alta. Para o armazém receber uma soja realmente acima de 25 é um retrabalho. É um trabalho que o secador demora muito para baixar essa umidade para o padrão. Realmente é muito prejudicial para o produtor, né? Ele não tendo local para entregar, ele não tem como acelerar a sua colheita. Isso nós temos visto principalmente na região da BR-63, onde alguns armazéns botaram como meta aí não receber soja acima de 25. Isso realmente mostra que o problema é grave nessa região. A orientação é que espere um pouquinho durante o dia para que baixe essa umidade. A gente sabe que na hora que o produtor está atrasado na colheita, ele não tem muita paciência, ele quer entrar e tirar logo, mas é prejuízo para ele, é prejuízo para o armazém, é demora para todo mundo. Então isso acaba, você quer acelerar uma colheita, você acaba atrapalhando as duas pontas. E quem está colhendo as lavouras também está de olho nos fretes para transportar a safra. Nas últimas semanas houve reajuste, mas os preços ainda são menores que há um ano. Vamos ver as cotações para alguns trechos.
Entre Sorriso e Rondonópolis, o transporte de 1 tonelada de soja custa em média R$ 113. De Sinop a Miritituba, R$ 185. E de Nova Mutum a Paranaguá, cerca de R$ 230 em média. E depois do intervalo, a implantação de áreas de refúgio nas lavouras de milho BT. Entenda a importância e como fazer isso de forma correta. Agricultura e pecuária juntas. A cada safra surgem mais provas de que quem aposta nesta dobradinha só tem a ganhar. No sul do estado, a nossa equipe visitou 2 fazendas que melhoraram os resultados com a integração. Seu Josiel é produtor rural em Itiquira, sul do estado. A fazenda tem 4.100 hectares. A metade é ocupada por pasto definitivo e área de preservação permanente. Os outros 50% são de soja. A colheita deve começar nos próximos dias e se estender até o mês de março. Na sequência, a área vai receber outras culturas. Você entra com variedades de ciclos diferentes para possibilitar o plantio do milho safrinha e da braquiária. A gente tem plantado variedades de ciclos menores hoje em dia, pensando no aproveitamento de 100% da área no inverno. Você entra plantando milho e depois a pastagem. 80% do milho e toda a braquiária que vão ser produzidos na fazenda serão destinados à alimentação do rebanho. São mais de 3.000 cabeças. Já tem 20 anos que nós trabalhamos com a integração lavoura e pecuária. E há 15 anos é com braquiária. Esse sistema é muito bom. Ele nos possibilitou agregar ao gado peso na pior época de alimento do ano, que é a época da seca. Segundo o produtor, a integração lavoura-pecuária ajudou a acelerar a engorda dos animais, garantindo mais precocidade. Nós abatíamos animais basicamente de 3 anos, até mais, né, naquela época. E hoje a maioria dos animais são abatidos com 2 anos e chega a se abater em torno de 15% com 15, 16 meses também. Você aumenta a produção, né? Adiantou um ciclo dos bois. E a lavoura, ela herda toda a parte estrutural e biológica que a braquiária proporciona no solo. Sem falar da qualidade da palha de braquiária, que é muito boa, né? Para fazer o plantio direto. Nesta outra fazenda em Jucimeira, a integração lavoura-pecuária foi implantada há 6 anos e também tem apresentado bons resultados. Em 60 dias, toda essa área onde hoje é soja dará espaço à braquiária e ao gado de corte. Dos 2.400 hectares, 1.200 são de lavoura e 600 de pecuária. Aqui, além da soja, tanto o milho como a braquiária já foram plantados. Ela é plantada no meio do milho, com 30 dias do milho, e depois eu colho soja e planto ela também nas áreas que eu não planto milho safrinha, eu planto ela também para pastoreio também. O resultado é excelente. O rebanho é de aproximadamente 1.200 cabeças. O produtor garante que cada animal chega a engordar de 700 a 800 gramas por dia com a braquiária, adiantando o abate. A boiada minha acaba com 6 meses antes que acabava no pasto normal. Eu levava antes, na média, 30 meses, agora estou matando com 2 anos. O Brasil é conhecido como um grande laboratório para o desenvolvimento de tecnologias para o campo. Mas, para que as novidades funcionem corretamente e durem por mais tempo, muitas vezes é preciso também um bom manejo. Um dos exemplos é o que ocorre no cultivo do milho BT, que é resistente ao ataque de alguns insetos. Para preservar essa tecnologia, é preciso seguir algumas orientações. A área plantada com culturas transgênicas no país saltou de 30 milhões de hectares para quase 44 milhões de 2011 até 2015. Atualmente, a adoção de transgênicos atinge 90% da área total de milho, soja e algodão. Em Mato Grosso, o milho geneticamente modificado é o mais cultivado na safrinha. São 2 tecnologias disponíveis. A RR, com resistência ao glifosato, e a BT, resistente a alguns tipos de lagartas. O seu Edmilson começou o plantio de milho BT no dia 10 de janeiro e já fez o cultivo da área de refúgio. É bom porque tu conserva a tua tecnologia, né? Porque tu não vai correr o risco de perder ela muito precocemente, né?
O refúgio serve como ferramenta para preservar a tecnologia presente no milho, o que ajuda a prorrogar as chances de que surjam pragas nas lavouras. Mas os resultados só serão eficientes se o produtor cultivar de forma correta. Assim como é feito na fazenda de seu Edmilson. Nesta safra, o milho vai ocupar 2.500 hectares. 90% serão de milho BT e o restante será a área de milho não BT, dedicada ao refúgio. São faixas com cerca de 14 metros de largura, que serão plantadas ao redor dos talhões que possuem a tecnologia resistente ao inseto. Só faço as aplicações de veneno para lagarta nesse milho só nas bordaduras. A cada 800 metros eu tenho uma bordadura de 32 linhas de milho, porque fica fácil para os tratos para lagarta. Quando manda o funcionário a gente fala, ó, vai e aplica os defensivos, inseticidas só na bordadura, não tem que entrar no meio da lavoura para passar. Apesar de ser bastante divulgada, a reserva de aproximadamente 10% da lavoura para áreas de refúgio no milho ainda gera muitas dúvidas e desafios. A pesquisa realizada por uma consultoria agrícola aponta que em apenas 8% da área de milho verão no Brasil são adotados corretamente os refúgios. A área não BT, o convencional, ele precisa estar a 800 metros da área BT. Por quê? Apesar do inseto ele ter uma capacidade de voo enorme, só que a gente precisa que o acasalamento do inseto suscetível que está vindo daquela área convencional seja rápido. Porque uma vez a mariposa acasalou, ela não acasala mais. Então ela precisa acasalar imediatamente com o indivíduo suscetível. Agora, o importante é que o produtor ele conviva com a praga na área convencional. Não faça aquela grande quantidade de pulverizações preventivas para tentar zerar a praga. Porque uma vez zerada a praga, perde a funcionalidade de refúgio. Rafael Pita, que é entomologista e pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril, trabalha com o programa Boas Práticas Agronômicas. Viaja por todo o estado incentivando o cultivo do refúgio e vê avanços no cuidado com a tecnologia. Safra após safra, pelo menos aqui em Mato Grosso, a gente acompanha que a porcentagem de área de refúgio tem aumentado. Na última safra, ficou um pouquinho acima de 10% no estado, em geral. Então tem produtores que até usam menos que isso e produtores que usam mais que 10%. Agora vamos acompanhar nessa próxima safra se isso melhora. É isso aí. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!